Bom, é o seguinte, ó. é, Algumas coisas que eu vou anotar, para depois eu vou te explicando o que você tá, o que eu vou anotar o que eu vou te explicar. Algumas técnicas aqui, vamos explicar, usar títulos, eu não lembro se você já sabe isso, mas vou te explicar. Usar guias, usar comandos para procurar, usar marcador, eu vou pôr hashtag aqui, que é o que eu costumo usar, como dividir informações aqui que a gente não sabe qual vai ser, no caso aqui, que a gente vai usar do teu treinamento. O que mais que eu posso te mostrar? Que o Google tem. Ah, deixa eu lembrar, eu vou aproveitar e ver se tem mais alguma coisa aqui que vale a pena comentar. Subir, tabela, modos, esse tela inteira, não é muito importante. Imagem, elementos. Eu vou dar eu acho que eu vou dar uma passada depois e passo aqui só para falar o que tem mais, mas eu não acho que o resto não precisa explicar. Mas é para te chamar a atenção de alguns ferramentas que tem aqui. Então vamos lá. Você está vendo a minha tela, né? Então, não tá? Ah, peraí. É que tá gravando, mas eu não compartilhei. Ah, eu estava escrevendo e esqueci. Então vamos lá. Janela, essa é a tela. Agora vai compartilhar. Tá, beleza. Então bora lá. Então, vem aqui, aqui. Então é o seguinte. Esse arquivo aqui, por exemplo, já vou até fazer uma coisa interessante, falar uma coisa interessante para você que não estava aqui, mas já vou explicar. Que é legal você saber esse recurso. Uma hora você pode ser bacana usar. Site. Usar como site. Esse arquivo, ele chama mural, e às vezes quando eu tô, por exemplo, se você quiser entrar nele agora, você vai digitar assim, ó, www.equipenota10.com.br/mural. Se você digitar esse endereço, vai cair nesse aqui. Fala, mas Raguan, como você consegue isso? Por exemplo, se você quiser compartilhar um negócio com o teu cliente, fala, ó, vê um documento meu aqui, vamos escrevendo junto, ou olha aqui, eu também tô olhando, sei lá, alguma coisa que você queira compartilhar com funcionário, né? Fala, abre aí que eu tô, ó, o que eu tô te mostrando, abre aí. Ou e aí, responde aí, quer ver? Ó, vou fazer uma pergunta, você responde. Enfim, tudo. Ah, o compartilhar que eu vou, aproveitando, vou falar do compartilhamento. Então, assim, o que, que acontece? Se você digitar, ele vai te levar para esse arquivo. Mas isso tem uma estratégia. Porque, na verdade, vou pôr outra coisa também que eu lembrei aqui. É link que eu aprendi no caminho. Links de títulos. Esse arquivo aqui, ele tem, se você for vir aqui compartilhar, você já fez isso, acho, tal, você tem lá, ó, ele está aqui, compartilhar, qualquer pessoa que tiver o link vai poder editar. Você copia o link. Então, por quê? Porque todos os arquivos que estão na nuvem, que é o caso do documentos, quando você cria qualquer documento do Google, ele deixa na nuvem. Ele não grava no computador, ele grava na nuvem. O que é a nuvem? A nuvem é um servidor da internet onde fica teus dados lá. Então, todos os arquivos online, eles têm links. Porque todos, na verdade, todos são online, então todos têm link. Todo arquivo que você quiser tem um link. Se você passar o link para a pessoa, ele pode ou não abrir. Se isso aqui, por exemplo, se estiver restrito, ele não vai conseguir nem abrir. Então, se tivesse assim, ó, se você entrar, se eu te desse o link, você não ia conseguir fazer nada. Ele ia falar que não existe, não sei qual mensagem que ele ia dar. Se você vem aqui e põe qualquer pessoa com um link, então a pessoa já vai conseguir entrar. Aí você fala, ó, ou ele vai ser só leitor, não vai mexer, ou ele pode ler e comentar, aí ele pode escrever, marcar, tem um jeito de marcar, mas não vai ficar no. São comentários que não aparecem quando você vai imprimir, essas coisas. Ou você vai deixar ele editar. Então, quando você dá o link para a pessoa, você vem aqui, copia, eu te dou o link. Você pode ser, para quem você der, o cara pode ser leitor, comentador ou editor, entendeu? Nesse caso aí, eu deixo aberto esse mural, geralmente é para compartilhar com o cliente,
Fala, "Ô, nós estamos igual fazendo aula, às vezes eu faço aula, falo, ó, se quiser ver o arquivo em vez de ver na minha tela, abre aí, eu já mando esse link e ele vai lá e abre e vai ser só comentador. Mas se quiser editar, vem aqui e põe editor. Aí põe o concluído. Então, assim, isso aqui no compartilhar. Foi isso aqui que eu tô falando, esse assunto aqui que eu já tô entrando aqui, que eu expliquei. Então, aí você tem aqui, ó, como se você quiser só copiar o link. Então, eu poderia passar para você, vou lá no chat agora do Google, passo o link e você entra. Só que o link, ó, se você for ver, ó, eu copiei o link já. Ó, vou copiar de novo, que eu vou pôr ele aqui só para ver o tamanho. Olha o tamanho do link, ó. O link é esse aqui. Aí você fala assim, uai, Ragonha, por que você falou que se eu digitar isso, ele entra também? Olha a diferença, esse link aqui para esse aqui. É que aí existe uma coisa que não é não é do Google, que é do site. Todos os sites, lembra, site é domínio. Então, quando a Evenco, ela tem um site. Se ela tem um site, ela tem um domínio. Qual que é o domínio dela? É evenco.com.br, se eu não me engano, né? Então, esse é o domínio. Tudo que ela. Esse domínio é dela, ninguém mais usa. Só ele que consegue usar. O meu é equipenota10.com.br. E aí, lá no gerenciador do domínio, existe um gerenciador, um servidor, que é o hospedeiro, né? A hospedagem lá, que você paga para ter a hospedagem. Você paga o domínio numa empresa que é brasileira aí, do governo, eu acho. E aí você tem o domínio. Mas aí, para você gerenciar, usar o domínio, você tem que ter uma empresa de hospedagem. E essa empresa de hospedagem existe diversas. Eu tenho a minha lá, que é o Hostinger, acho que é Hostinger que chama. E aí lá você tem um programa. Nesse programa você faz um monte de coisa com esse domínio. Um deles chama encaminhamento. Eu criei um encaminhamento, não, ele chama redirecionamento. Então, se você pegar o site, o, o hospedeiro lá da Evenco, você entra lá, você vai ter um lugar lá que chama redirecionamento. Aí você cria o endereço que você quer a partir do endereço que você tem. O meu endereço é esse. Eu vou lá e criei um barra mural. Aí eu crio e coloco o link. Eu vou lá e coloco. Na hora que a pessoa digitar isso aqui, ela vai para esse caminho aqui. Eu vou lá e copio esse link. Então, toda vez que você digitar eu poderia pôr barra A, barra B, barra Júnior, barra o que eu quiser. O site é meu, eu que mando. Eu ponho o nome que eu quero, falo para a pessoa, eu guardo, então eu não preciso ficar, pô, eu vou lá, copio, mando o link para as pessoas. Não, eu já sei quando eu preciso de arquivo para compartilhar, falar com alguém. Às vezes eu até tenho um arquivo pronto, mas em vez de eu pegar o meu, eu pego, copio e colo tudo do arquivo aqui. Aí eu falo com a pessoa, a gente edita, depois eu tiro daqui e levo de volta para outro lugar. Entendeu? Assim, não tem que ficar mandando link, não tem que fazer nada, porque eu já sei de cabeça o link, entendeu? Então é isso que eu tenho. Eu tenho, por exemplo, o programa do meu trabalho, agenda. Quando eu tinha agenda de eventos, eu escrevia. Então, ó, se pensa bem, ó, se você dá isso aqui para uma pessoa, o que a pessoa fala assim? Ah, é um site da empresa. Uai, você vai lá, você vem aqui, poderia ter assim, barra agenda. Ou você quer saber o que você tem que a gente vai ter da equipe Nota 10 esse mês? Eu abro um texto normal, ponho um título, escrevo aqui agenda, ponho dia tal coisa, dia tal coisa. E vou lá e divulgo pro pessoal. Falo, gente, vai lá no equipenota10.com/agenda. Aí o cara vai digitar, vai aparecer igual. Ele vai fazer assim, ó. Ó, já mudou o link aqui, ó. Você viu que já mudou? Ele redirecionou para esse link e abriu. Aí o cara olha, ó, que legal a agenda. Aí você não você compartilha para ele ser só leitor, fica como se fosse um site da internet, porque é a mesma coisa, é um endereço que você digita e aí vê o que está escrito. Parece um site, entendeu? Porque está na nuvem, qualquer um acessa, entendeu? Então é um recurso bacana. Às vezes você pode ver, né, você pode achar uma necessidade para seu cliente, de repente, uma coisa que você tem que ficar compartilhando, escrevendo com o cliente, sei lá. Enfim, sim, se você não tem que ficar passando link, você fala, oh, entra na evenco barra documento nosso aí, enfim, pode pôr até o nome do. Sim. Bom, então compartilhamento eu falei, fazer do usar como site. Agora, vamos aqui, eu vou pôr isso aqui logo abaixo desse. Então, eu não sei se eu já tinha te falado, mas existe. Isso aqui são guias. Você pode abrir novas guias, ó, mais abrir o guia.
e abre uma guia como se fosse um documento vazio, só que tem um nome, então você clica, esse aqui já tem coisa, esse aqui não tem nada, cliquei agora. Então é como se fosse um arquivo dentro do outro, a guia, entendeu? Só que sempre que você abre é um arquivo, aí você pode mudar o nome, então aqui, teste, continua vazio, você escreve o que você quiser. E aí também você pode arrastar, ó. Ah, o teste eu quero que abre, porque esse arquivo eu compartilho com mais gente, eu quero que o cara abra e já vem nesse aqui. Você põe em cima e tá vazio. Aí o que acontece? É uma coisa interessante de se ver, ó. Eu acho que esse aqui tem mais. Tem, ó. Olha só. Você tá vendo que aqui tem como se fosse um sumário. Ó, até vou abrir, puxar mais para ver. Olha só. Se quisesse, aí você vai de você. Você gosta de ver mais apertado e tal. Mas eu vou abrir para você ter uma noção. Ó, esse arquivo aqui eu separei, ele é uma atividade para aquela atividade que você fez a avaliação de desempenho. Se eu quiser navegar, ele tem aqui, ele vai sei lá, deu uma página só. Mas vamos supor que fosse um arquivo com 10 páginas. Eu separo as partes. Então, ó, aqui é o nome do arquivo, eu ponho esse aqui, que para mim não é arquivo, né? Eu estou falando assim, é o nome do documento. Aí eu venho aqui, poxa, eu quero ver tudo que tiver a respeito de assistir o vídeo. Clico aqui, ele vai lá. Só que só tem um link. Ah, eu quero saber sobre a resposta. Tem pouquinha informação. Mas isso aqui poderia ter 100 páginas entre esse texto e esse. Então você navega. Exatamente, é isso. É um título, subtítulo, só que aqui eles chamam de título 1, 2, 3, 4. Eu vou te mostrar como faz isso. Então, por exemplo, um exemplo melhor ainda é o que nós vamos, que é o que a gente que gerou o nosso treinamento aqui, que é o seu. Ó, vou abrir. Então, assim, que tem muita coisa que tem, assim, que aí dá para entender bastante mais ainda a necessidade de ter o título e ter o guia. Isso aqui, o Word, que é da Microsoft, também tem, só que ela chama estrutura de documento. Aqui, ele chama, eu acho que tem no ver aqui, ó. Ó, aqui, porque se a gente quiser, ele acha guia no documento, ó. Desiguar, largura, fechar guia, fechar, ó. Se eu fechar, ó, fechou aqui. Aí só tá no arquivo. No Word também tem isso da Microsoft, só que é um pouquinho diferente, o nome é diferente, chama estrutura de documento. Aqui, se você clicar, ele volta a aparecer, ó. Entendeu? Ó, ele abre e fecha. Ou você vem aqui, é mais fácil aqui. Então, aquele arquivo seu que tem bastante coisa é interessante para a gente exemplificar. Né? Você viu, atividades e aulas realizadas. Pô, a gente já tem um monte. Então, na hora que eu clico aqui, como que eu não me perco aqui? Porque é simples, ó. Eu clico aqui, aí ele não abriu ainda. Se eu clicar de novo, ele abre. Ó, não abriu, abriu. Abriu e fechou. Eu cliquei 2 vezes. Olha o tanto de coisa que tem. Então, assim, aí se você for ver, em termos de volume, você fala assim, você vê, ó, aqui, ó, deu 58 páginas. É que não é página completa. Esse sistema aqui, eu acho que ele não está usando. Tem um outro sistema, tem 2 sistemas que o Google usa para página. Mas nesse caso aqui, deixa eu só ver a configuração. Eu não vou explicar muito esse negócio que é perigoso você se bananar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se não tiver. Até tem outro lembrei do. Eu vou te mostrar. Esse aqui não é página oficial, igual página impressa, formato A4. Eu vou explicar essa setinha aqui. Então, dá 5,58, deve dar no mínimo umas 20 páginas, 15, 20 páginas. Então você imagina, mas como não se perder? Você vai olhando pelo lugar. O que eu quero? Pô, eu quero aquela atividade, foi o que gerou a nossa conversa. Eu quero achar aquela atividade que a gente fez, escrever os processos da empresa. Aí o que você tem que fazer? Todos eles estão como título, ó. Só que tem um título dentro do outro. Você vê que esse aqui, ó, é título 1, e esse aqui é título 2. Então, tudo que está como título 2 está dentro desse arquivo. Se você fala, não, o que eu quero não está nessa aqui, você vai procurando o próximo título 1. Você não precisa ler tudo aqui. Você vai lá procurando o que tiver nessa linha reta aqui, ó. O que tiver na reta aqui vai ser o título 1. Ó, esse aqui não é 1, é 2, ó. Esse aqui é 1. Então, esse é o próximo exercício. Aí você começa de novo. Pô, será que tem aquela atividade de processo aqui? Você vai lendo, avaliação de desempenho, atividade 3, pô, atividade 3 não tem nome. É o exemplo do desafio. Não é. Desafio é a mesma coisa, ó, tá 3, tudo. Tá, você vai vendo desafio da qualidade. Não é essa. Peraí. Essa aqui, aí já não tem mais subtítulo aqui, mas, ó, suas funções e processo. Pô, pode ser que seja essa aqui que o Ragoyan falou para eu achar. Vamos ver se tá aqui. Ó, vender e tal, eu fiz com você, ó. Essa não tá, essa que você escreveu. Aqui eu escrevi, tava bem grande, escrito em vermelho. Pô, já não tá aqui.
Aí eu vou descendo. Eu posso descer ou aqui, olhando aqui, ó. Porque, ó, você viu, ó, a mesma coisa. Eu tô nesse lugar agora, ó. Se eu clicar aqui, ele já foi ali, ó. Entendeu? Então, pô, descendo, pô, funções, processo. Pô, processo, pode ser que seja essa aqui que o Ragoyan escreveu os processos. Estou subindo, descendo aqui para ver, porque pelo texto eu já sei qual que é. Opa, aqui, ó. Processo, guardar máquina, alugar da máquina. Aqui, rascunho, processo. Aí esse que a gente fez, ó. Processo de orçamento, processo de cliente pedir ou mudar o escopo, processo de atendimento, processo de coordenador, lembra? Tá lembrado dessa aula aqui? Então, achamos. Então, aonde que tá? Na hora que você, e eu não vou te copiar para você, porque eu quero que depois você ache ela de novo. Como que acha? Ó, pelo nome, ó, tá escrito suas funções e processo. Tá aqui, ó, entendeu? Se você souber, saísse procurando no título as palavras processo, você ia achar onde que estava a aula disso aqui. Tem duas, mas você ia ver que eu procurava nas duas, você ia ver que qual que era. Entendeu? Aqui tem outra três, suas funções, porque essa aqui foi o que você rascunhou, essa aqui não tem nada, praticamente, né? Ela tá. Até porque você viu, ó, é A, B e C. Então começa aqui, foi para essa, depois foi para aquela. Então, só que eu ponho em ordem decrescente, que eu ponho sempre a última primeiro, para você pegar mais recente, né? Então, por quê? Porque geralmente a gente precisa das últimas, tá fazendo os últimos exercícios, tal, enfim. Então eu pus assim. Mas cada um tem um jeito, não tá certo e errado. Se você quiser se organizar, fala, não, Ragon, eu vou organizar, eu quero tudo seja crescente. Os próximos você põe crescente? Eu ponho, não tem problema nenhum. Então. E aí, então, você viu, ó, você vê que esse aqui não é um título, o título é esse. Ó, você vê que esse é título um, isso aqui é um subtítulo. Por que você sabe? Você viu um espacinho branco aqui? Cada vez que vai aumentando um degrauzinho, o Google joga um pouquinho mais para lá. Se eu viesse aqui, por exemplo, ó, e colocasse, ó, taran, e falasse que isso aqui é título 3, vem aqui, título 3. Aplicar título 3. Olha lá, ó. Ele tem um espacinho, esse é o 2, esse é o 3. Entendeu? Então ele pode ir até. Eu não sei quantos títulos que tem, eu acho que são 7. Vamos pôr aqui, ó. Vamos pôr aqui, tal. Vamos aqui, ó. Vamos abrir outro. Vamos procurar. Título 3, título 4, 5. Aqui eu acho que salvar. Isso aqui já não. Então vai até o 5 aqui. Você pode, se você abrir, ó, aplicar título 5. Aí ele já empurrou mais para frente ainda. Então você vê, ó. Esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 5. Eu pulei o 4, mas se eu quiser pular, eu pulo. Não tem problema. Só que se eu vier aqui, por exemplo, um 4 aqui, ó. O que você faz? Você vem aqui, formatar. Formatar. Oh, agora eu confundi. Peraí. Ferramenta. Nossa. Às vezes. Ai, é verdade. Eu tô no lugar. É aqui, ó. Nossa, me deu. Sabe quando você quer fazer rápido e aí se perde? Aí, ó, vamos pro 4. Se eu clicar aqui, ó, aplicar ou ali mesmo, você vê o 4. Sei que aí ele voltou, esse é o 5 tá mais para lá, esse é o 4 tá mais para cá. Entendeu? Você viu aqui, ó. Ó a diferença, ó. Então, pode ser quando você vai no último, ele vai criando mais, legal, boa observação, bem observado. E aí tem um negócio, bom, você entendeu então a questão de título, como que é legal? É para você fazer isso. Aí tem um outro detalhe, agora eu vou escrever porque eu lembrei de duas coisas. Deixa eu escrever uma, senão eu vou esquecer da outra. Peraí. Uma delas era. Nossa, agora eu preciso lembrar das duas. Primeiro, na hora que fui explicando, você fui lembrando de coisas para. Mudar formatação dos títulos. E tem uma outra que. Não, talvez daqui a pouco eu lembro da outra. Então vou falar essa. Eu lembrei a outra, sumário. Vou te explicar também, que é bem legal. Então é o seguinte, ó. Aí outra coisa, e tudo está gravado, tá? Depois você não precisa, se você lembrar onde que é, cada coisa você pode vir no vídeo aqui. Outra coisa que é interessante é o seguinte: se você for reparar, vamos chamar, ó, esse é 1, esse é 2. Olha a diferença, existe uma formatação. Esse aqui tem letra Calibri 20, sem negrito, nada. Esse aqui, esse é o título, esse aqui não é título 2 nem nada, esse aqui tá sozinho aqui. Vamos achar um que é título 2. Esse é título 2, ele tem negrito, Calibri 16, tamanho 16, tipo de letra Calibri, negrito. Tudo que você colocar 2, se eu vier aqui e colocar 2, eu vou depois te ensinar isso aqui, ó que mágica, ó.
Eu coloquei. Não, peraí, pus dois. Pus dois. Era para ser. Ah, ele não está obedecendo. Então tem um segredo aqui que vai te confundir. O exemplo não deu certo. Tem hora que tem um jeito de fazer diferente. Peraí. Deixa eu voltar então, porque nesse arquivo aqui não vai dar para explicar. Vou te explicar diferente, senão você vai se confundir. Ó, eu vou nesse arquivo aqui. Ó, esse aqui. Vamos pegar esse aqui que já está lá, não vai dar certo. Esse aqui é título 1. Eu vou chamar um T2, T3, T4. Eu vou colocar aqui, ó. Vem aqui, título 2. Ó, 2. Aí eu vou pôr título 3. Você não precisa nem ser só de pôr na linha, se eu não me engano, ele já muda. Aqui, ó, título 4. Olha lá. Ó, você percebe, ó, que a formatação. Se você. Um detalhe importante. Quando você está escrevendo, na hora que você dá Enter, a linha de baixo vai entrar normal, ó, texto normal, entendeu? Ele não continua com o título. O título é só na linha que você está. Na hora que você dá Enter, ele vai sempre para o normal. Ó, aqui, ó, T1, T2, T3, T4. Ó, aí, entendeu? Você está vendo que aqui, ó, letra Calibri tamanho 20 sem negrito. Essa aqui, Calibri tamanho 16 sublinhado. Essa aqui, Calibri tamanho 22 negrito. Essa aqui, Calibri tamanho 12 sem. Então, assim, tem essa formatação. Se eu vier aqui mudar, por exemplo, para o 3, você vê, ó. Ó, tá igualzinho. É o mesmo Calibri 22 negrito. Calibri 22. Toda vez que você muda o título, ele pega o padrão daquele título. Entendeu? Agora eu lembrei de uma outra coisa que também vou te falar aqui. Comando título. Depois eu te explico. Então, o que eu queria te falar? Que às vezes eu não gosto dessa formatação dele. Eu não gostei, por exemplo, de o título. Vamos pôr aqui, ó. Esse aqui vamos pôr 2 aqui, ó. O título 2 está menor do que está menos destacado que o 3. Então, para mim, o 3 devia ser mais destaque do que o 2. Então, tem. Aí que está o X aqui, é isso que eu vou te mostrar agora. O que você faz? Vamos supor, eu quero Calibri 22 negrito no 2. Então, você vem aqui, você põe Calibri, você põe 22, negrito, tira o sublinhado. Eu quero assim, eu quero que o 2 seja assim. Aí você vem aqui, ó, título 2, você vem aqui, ó, usar essa formatação que você sublinhou. Ó, o que eu fiz? Eu sublinhei ela, eu marquei toda ela. Aí eu vou lá e mando ele usar aquela como padrão. Ó, usar essa aqui. Agora, se eu vier aqui, ó, essa aqui é 3. Se eu colocar 2, ele vai ficar igual aquele lá. Por quê? Porque eu mudei o padrão. Ó o 2. Aí na hora que eu vou colocar aqui, ó, podia ser clicar aqui, ó, olha lá, é igual. Porque eu mudei o padrão, entendeu? Agora os dois estão iguais. Não, peraí, aqui é 2, desculpa. A gente tinha que ter clicado no 3, né? Ó, os dois estão iguais, porque eu usei o mesmo. Só tô vendo que tem uma cor, parece que a cor da. Deixa eu ver se a cor é diferente. A cor desse é preta, a cor desse aqui. Ah, eu tô vendo que é um pouquinho mais claro, ó. Eu não tinha visto isso. Quando eu formatei essa, eu pus nessa cor, é automática. Aqui, essa do 3 é essa aqui, é um pouquinho mais claro. Teria essa aqui, ó. Tá vendo? É igual agora. Entendeu? Claro que esse continua sendo 2, esse continua sendo 3, independente do formato. Ó, 2 e o 3 está mais para lá, entendeu? Dentro da classificação do desdobramento de títulos, a ordem continua sendo a mesma, porque esse ainda é o 3. Só que o formato que eu escrevo eu mudei, entendeu? Agora, um negócio interessante. Agora eu vou. Deixa eu ver, voltar. Não vou deixar assim para não ficar. Vamos tirar então. Vou fazer esse 3 menor aqui. Um pouco menor e sem o itálico. Aí vem aqui, título 3, usar essa formatação, pronto. Fechou. Agora o que eu queria te falar? Outra coisa. Em vez, eu aprendi isso aqui, não lembro como. Deixa eu ver se está aqui para te mostrar. Se ele aparece. Porque às vezes o Google aparece algumas dicas, aqui não apareceu. Eu não lembro onde que eu vi isso. Eu vou te ensinar o que eu aprendi. Como eu uso muito o título, né, porque é muito bom. Você começa dentro de um título, você desdobra em outro, ou quer outro título dentro do arquivo, separar as coisas, então você vai separando. Para mim é dia a dia separar em título. Então, o que eu aprendi? Uma coisa que, quando você está escrevendo, vamos supor, já pus o título, aí vou escrever um título, esse é o 4, porque esse é um 4, mas eu vou ter
O 3 tem um subtítulo esse e tem outro subtítulo aqui. Vamos supor, aqui tinha algumas informações, blá, 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 e agora eu vou de novo, quero ter o título 4 aqui com mais informações lá para baixo, blá, 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 blá. Como é que eu, em vez de eu vir aqui, clicar uma vez, clicar duas vezes, caminhar com o mouse, eu só venho e faço assim, ó. Venho aqui, não precisa nem selecionar a linha inteira. Ctrl, Alt, eu vou escrever depois para você. E o número, 4. Olha lá, ele já virou o título 4. É um atalho, são atalhos. É Ctrl mais Alt mais o número. Entendeu? Então, quando você quer criar títulos, vamos supor que esse aqui é o subtítulo, Ctrl Alt 5. Olha lá, já virou, olha lá, ó, 4 e o 5 dentro dele. Entendeu? Eu vou deixar isso aqui para você, para depois você guardar mais fácil. Eu vou deixar ele escrito aqui, ó. Não, cadê? Não. Ah, não, é aqui mesmo que ele tá. Vou subir aqui, vou deixar ele na. Então vou pôr aqui, ó, atalho, atalhos, atalho para título. Pronto, você já vai ficar para você. Aí outra coisa que você pode fazer, ó, você está vendo que esse arquivo aqui, ó, se eu quiser, eu venho aqui, ó, esse aqui é título 1. Então, tudo que tiver, ó, tudo que está aqui não tem mais título 1, então tudo está aqui dentro. Se eu clicar aqui, ó, essa setinha que tem do lado, ó, sumiu tudo. Porque não tem outro título 1. Se tivesse outro, então vamos supor. Ai, peraí. Ó, ele abriu. Já vou te mostrar um exemplo. Ó. Vamos falar, tô lá no fim. Aí eu vou pôr aqui, ó, título 1. Então, outro tema do mesmo arquivo. Eu quero abrir um outro tópico agora. Então, ó, já pus Ctrl Alt 1, abri o título e tô lá, mais um monte de coisa. Blá, vou até copiar isso aqui, ó. Vamos pegar tudo isso aqui e vamos jogar aqui para fazer volume aqui. Ó, então, título 1. Então, olha só. O que, que eu tenho? Eu tenho lá dentro do meu arquivo, hoje, eu estou criando com você, tem um arquivo teste, um título com as coisas sobre o técnicas e outro com as coisas sobre o título aqui, 1. Então, tudo isso aqui está dentro desse. Eu já vi na minha mente, já está separando as coisas, porque são duas coisas diferentes. Mas uma coisa que eu queria te mostrar, ó, que é legal. Se você pegar esse aqui, ó, você clica aqui, ó, que eu te falei, fechou, some tudo. Fechou, some tudo. Você pode ir só o que está fora dele, do título, no caso do título 1. Por exemplo, aqui, ó, ele abriu tudo. Se eu vier aqui, ele tem esse texto. Se eu vier aqui, que aqui é o título 4. Se eu fechar aqui, ele sobrou. Por que para baixo ele não fechou? Porque para baixo o título é 2, então 2 é menor que 4. Então os menores ele deixa aberto, mas se for do 4 para frente, ele ia fechar tudo que tivesse dentro dele, entendeu? Dentro ele fecha. Que nem agora eu vou fechar aqui, vamos ver, ó, título 2. Se eu fechar aqui, ó, sumiu tudo, porque todo o restante era para dentro, estava dentro do 2. É título 3, é título 4, então ele fecha. Aqui, ó. Então você pode ir falando com a pessoa e abrindo só o tema que você quer. Você pode mandar fechar tudo e vai fechando para não ver a tela, entendeu? Assim, não ficar rolando. Ou mesmo deixa aí, ó. Na hora que você for usar esse arquivo, você vem aqui e você abre o que você quer. Em vez de olhar aqui, né? Eu não costumo fazer isso, porque eu acho mais fácil olhar aqui. Mas, por exemplo, você pode vir aqui, pô, deixa eu ver sobre isso aqui. Igual você com esse arquivo, esse monte de coisa aqui. Peraí, deixa eu. Você poderia vir aqui, ó, e ir fechando. Ó, tá, tem um detalhe. Esse aqui não tá. Para acontecer aqui, esse aqui tem seta. Esse aqui tá com título 1 e esse aqui também, então não funcionou, porque o de baixo já é o do mesmo nível, né? Então não tem que abrir. Mas esse aqui, então você vê, ó, se eu quisesse fechar tudo, ó, olha só, se você não olhasse aqui, como que você ia se organizar? Você ia pegar, fecha tudo, você poderia fechar, e aí você abria, em vez de descer aqui, vamos supor que você tivesse fechado, ó. Tá fechando aqui. Opa, travou. É que o meu computador tá pensando, a mãozinha dele não tá obedecendo, ó. Você tá vendo que a mão não tá. Ai, agora rodou. Então, aqui, ó, ele tá lento, é porque ele acho que tem bastante coisa. Calma aí, aí. Então, se eu quisesse, pode. Falou, falou.
Vou gravar de novo. Olha só uma coisa interessante. Uma vez eu também descobri isso fuçando. Eu falei, cara, deve ter um jeito de fechar e abrir de tudo. Você vê que aqui, ó, isso aqui está aberto. Se eu venho aqui e clico com um botão do lado direito, ele aparece algumas opções. Deixa eu tirar isso aqui que atrapalha. Ó, vou vir aqui, clico com o botão do lado direito. Ó, fechar todos os cabeçalhos do mesmo estilo. Ó, ele já fechou tudo. Isso aqui estava fora o cabeçalho. Esse aqui é título 2. Ele não fechou. Ele só fechou o que era título 1. Esse aqui é título 1. Então vamos por aqui. Fechar todos os cabeçalhos do mesmo estilo. Aí eu vou fechar o do título 2. Fechar todos os cabeçalhos do título 2. Olha só como é que fica, ó. Entendeu? No caso, até o 2. Se eu abrisse e mandasse fechar só do título 3, se tiver título 3, eu não sei se tem aqui. Mas enfim, esse é um jeito que quando você vai procurar as coisas, na minha cabeça eu não fecho. Mas na sua, assim, para você entender. Aqui, ó, vamos fechar de novo. Para você entender como funciona, é mais ou menos isso. Quando eu olho aqui do lado, eu estou pensando nisso. Eu vou lá e escolho qual que eu quero. Mas, tá muito confuso. Vamos supor, é mais ou menos, ó, você vai olhando onde você quer, eu quero esse grupo de estudo, do tal encontro, ou essa aula, que a T são as aulas, né? E a ordem decrescente, você vê qual que você quer, você abre e sai vendo, entendeu? Ou vem aqui e faz o que a gente falou de navegar pela estrutura, pelo guia, entendeu? Eu também acho mais fácil, eu não faço do outro jeito, não. É porque já tá. Depois que você acostuma a usar isso aqui, ele é prático, ele não precisa ficar abrindo e fechando. Inclusive, tem um detalhe que eu não vou te explicar, porque até eu tenho um pouco de dificuldade, mas deixa eu só ver uma coisa aqui. Tem uma configuração, eu vou falar assim para você. Às vezes, tudo isso que nós estamos vendo aqui funciona de qualquer jeito. O que eu vou te mostrar agora que não funciona é aquele negócio do clicar, abrir e fechar os tópicos. A gente está usando esse formato que chama configuração de página sem página. Ele não tem tamanho, não segue um A4, não tem uma divisão de. O Google não está fazendo essa divisão igual para imprimir, entendeu? Ele está sem página. E aí, com isso, ele tem esse lance aqui. Se a gente tivesse aquela configuração com página, isso aqui não apareceria. Isso aqui não funciona. Não sei. Ele aparece a marcação de páginas, ele não fecha, ele vai aparecer a divisão onde tem quebra de página, igual aquele normal que você já deve ter visto e reparado. Entendeu? Mas, enfim, esse 100 páginas eu gosto por causa dessa questão, às vezes para dar aula eu fecho, então eu vou falar com as pessoas, para não ficar olhando já o que tem embaixo eu fecho, mas eu uso pouco esse negócio aqui. O mais importante é entender essa estrutura aqui, ó, né? Que a gente fez, preenchendo o título, isso aqui é que é bacana. Eu vou até tirar já isso aqui para não ficar rabisco no teu. Então, assim, você vê que quando eu estou rolando essa tela, ó, vamos supor, é uma coisa interessante também de trabalhar o teu visual. Se você está entendendo que aqui é o título 1, aqui lá, quando chegar nesse é o título, outro título 1, quer dizer que o fim dessa informação é quando começa essa, certo? Então, o que está aqui dentro. Então, o teu olho tem que acostumar a que você vai descendo, pô, tudo que está aqui é sobre o definir seu desafio. Blá, 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 blá. Ó, tem uma marca aqui, isso aqui eu tirei. Então a aula acabou aqui em cima. Essa aqui já é outra. Então esse negócio do visual é interessante você saber usar quando você abre um arquivo. Se você olhar guias, manuais que as empresas dão, geralmente eles usam isso daí. E tem essa questão. Então, mas para você saber quando começa um tema e acaba, geral, aí você tem que entender a formatação, que você vai ver que tem um tamanho, geralmente o que é maior, se na hora que tem o menorzinho, tá dentro. Na hora que volta aquele mesmo letra com o mesmo tamanho, geralmente aquele tamanho de letra, a formatação é igual e já é um outro assunto, né? Igual aqui. Então é legal para você ter o raciocínio de saber o que você está lendo, se mudou, não mudou, tá explicando detalhe ou não. Então, assim, é bacana essa questão de aprender a ver isso. Vamos lá, o que mais? Peraí, vou seguir aqui. Usar títulos. O link. Então, sei que bacana isso aqui, ó. Que eu te falei que o arquivo, quando eu vou passar, por exemplo, para vocês, falou, entra lá no teu arquivo documento. No começo, que eu sei que vocês não sabiam, entra no arquivo de treinamento. Eu ia lá, vinha aqui,
Podia vir aqui, passa o link, fala, ó, o arquivo é esse aqui, né? Aí copiava o link e mandava para você. Só que tem um esquema, às vezes fala assim, ó, vai lá na aula AT, na aula 2C, que eu vou te mostrar um negócio. E aí, em vez de eu passar o link do arquivo, eu posso vir aqui, ó, todo título, ele gera um link diferente. Eu vou te mostrar, eu vou até abrir tudo aqui para não abrir todos para depois não ficar fechado. Aí, abriu. Então, se você for ver, ó, aqui tá no normal, né? Que é normal. Ó, aqui tem um link. Tá? Não tá mudando nada, ó. Tô clicando e não tá mudando nada. Na hora que eu venho aqui, ó, é que você não sabe que ele tá mais para cá a mudança, mas ele mudou. Esse, quando clica aqui é o normal, o título é o título desse aqui, ó. Esse título. Se eu fosse ver. Ó, vou até copiar para você ver, ó. Copiar o título aqui. Ó, vou te mostrar ao vivo isso aqui, quer ver? Que legal. Esse aqui é o título do documento, ó. Copiei ele aqui. Agora, olha esse aqui. Eu vou copiar, eu vou clicar aqui, ó. Vou dar um Ctrl C e vou vir aqui. Ó, mudou o título. Tá vendo? Até o tamanho já mudou? Porque todos os títulos, subtítulos, até o título 2, 3, 4, 5, sei lá, o que você quiser, ele cria um link novo. Se você quiser mandar para o cara, fala assim, ó, entra lá no meu manual, no tema tal, eu vou te mandar o link. Provavelmente, na hora que o cara abrir, já vai direto no link, quer ver, ó? No tema. A não ser que o computador dele dê uma travada, tal, quer ver, ó? Vou copiar aquele link lá, ó, vou copiar direto daqui, ó. Vem aqui, Ctrl C, vem aqui, Ctrl V. Ó, quer ver, ó? Eu aprendi isso há uns 2 anos, com um cara que falou para mim. Eu falei, nossa, eu não sabia. Quer ver? Ele não pode mexer, porque se mexer ele vai perder a. Olha lá, desceu, foi lá no ponto. Olha lá. Legal, né? Então, às vezes, quando eu falava pra vocês, vem nesse lugar aqui, eu já ia no lugar certo e já mandava o link do lugar certo. Se você não mexesse nada no caminho, ele ia chegar lá. Senão, às vezes, ele trava porque você ficou mexendo antes. Entendeu? Então, esse é o link de títulos. Então, todo título, subtítulos tem um link. A guia está aqui. Então você viu, né, essa parte aqui, você pode diminuir ou aumentar. O meu geralmente fica um pouco assim, porque eu gosto de usar mais a tela aqui. Antes de falar em comando para procurar, eu vou falar esse aqui, ó. Olha só que bacana. Tudo que você quer saber tudo que tem aqui, em vez de ser, às vezes eu tenho arquivo com 300 páginas já, que é anotação minha, tipo aula dos meus métodos, eu vou criando, vou estudando, e tá tudo antes não tinha essas guias, tá tudo num arquivo só. Mas para mim não tem problema. Aí o que eu faço, ó? Você tá vendo? Isso aqui eu pus meio que para ser de propósito, é manual, ó, título 1, só para antes, você lembra que tava realizadas e a realizar juntas? Aí eu colocava isso aqui para chamar atenção, que realizadas era para baixo e a realizar era para cima. Mas eu só fui lá, criei um título e digitei igual e ficou separando. Então, visualmente acaba ajudando a dividir, a separar, né? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó. Então, assim, ó, aqui ia ser realizados, aí para lá para cima ia ser a realizar, por exemplo, se eu quisesse, né? Separar assim. Então, é um jeito que eu achei de dividir. Mas o que eu queria te mostrar não é isso. O que eu queria te mostrar é isso aqui, ó. Ó que bacana isso aqui. Você vem aqui. Você tá vendo que tá grande? Ele tá no título 1, né? Eu vou pôr 0. O normal é título 0. Ctrl Alt 0, ele fica normal, ó. Texto normal. Aí, olha só que bacana isso aqui. A Microsoft também tem, sabe? Se você fosse usar no Word, também tem coisas parecidas. Sumário. Você vem aqui inserir elementos da página. Antes mudou, antes ficava nessa aqui, agora ele está dentro desse subitem, elementos da página. Sumário. Ele vir sumário. Ó, olha só. Todos os temas e todo título e subtítulo. Em vez de você olhar aqui, você poderia olhar aqui. Às vezes você pode ser mais fácil, entendeu? É visível porque a linha é maior, né? Ela não fica ali apertadinho. Às vezes pode ter um tema grandão. Enfim. Então, e se você clicar, exatamente, você já pegou a sacada aqui. Se eu vim aqui, ó, ele vai lá embaixo. Desafio. Vamos abrir todos aqui. Abrir todos os cabeçalhos. Então, e aí se quiser voltar, um detalhe, se quiser depois eu escrevo para você. Umas coisas, como que eu me movimento rápido dentro do arquivo grande? Ctrl Home, ó. Ctrl Home, ele vai lá no começo, ele veio aqui no começo do guia. Vou escrever depois para você aqui. Ctrl End, porque o Ctrl Home é o começo, em inglês. End é fim. Ctrl End, ó, ele foi lá no fim do arquivo. Eu tô aqui na última aula, ó. Eu dei Ctrl End.
Então, às vezes eu quero me movimentar, quero ir lá no começo, Ctrl Home. Ou tem um outro detalhe também, Ctrl, Page Down, página para baixo, página para cima. E o que, que ele faz aqui? Deixa eu ver que até eu tô... Como é que ele tá na... Ah, ele tá mudando de guia. Peraí. Não, não, desculpa, ele tá mudando aqui, ó. Tá mudando de dos arquivos, ó. Ctrl Page Down, ele tá mudando, ó. Foi pro outro, agora foi para... Ele tá mudando de um pro outro. Não é isso. Tem um Ctrl seta que eu uso também. Eu vou escrever aqui, ó. Peraí. Então, ó. Ctrl mais Home ou End vai para o começo ou fim do arquivo. E aqui eu não uso muito, mas deixa eu ver aqui se. Eu nunca usei aqui, eu uso na planilha. Deixa eu ver se dá o mesmo efeito. Eu vou te falar um negócio que eu uso muito no Excel. Vamos pegar aqui que tem mais coisa. Deixa eu ver o que ele faz aqui. Ctrl seta para baixo. Deixa eu ver, ó. Não, ele só vai. Não dá a mesma coisa. Eu gosto do Ctrl seta na planilha, mas não vou te explicar aqui porque não vai adiantar, você não vai entender se não tivesse na planilha. Eu achei que ele podia dar algum efeito. Enfim, é só tecla de movimentar. Igual tem um page down, né? Você vai descendo página por página ou subindo página por página. Vou dar para cima, ó, ele vai subir. O page down ou page up, que é o que tem um comando, um teclado, se procurar e tem no teu teclado. Então é isso. Agora o que mais aqui? Comando para procurar. Procurar, você sabe como que procura alguma coisa dentro do arquivo? Então, esse é muito importante, porque eu viro e mexo para falar assim, pô, hoje eu ia dar eu dei um treinamento para Janaína, uma que está entrando com a gente aí na turma. E eu falei, cara, onde que tá isso no meu arquivo? Eu falei, pô, vou procurar o nome Janaína, porque o que eu escrevi, as anotações estavam com o nome dela. Aí o que, que eu fiz? Eu vim aqui, que eu tô acostumado com comando, deixa eu ver onde que tá. Eu dou um comando só, eu não olho aqui, mas eu deixo olhar agora para te mostrar onde que fica. Depois eu vou te falar o comando. Na verdade, ferramentas. Ortografia, contagem, revisar, comparar. Peraí, não é aqui. Peraí que agora tem que procurar que eu não tô acostumado a abrir aqui. Eu tô acostumado a fazer ele. Peraí, o comando direto. Aqui, ó. Tá no editar, não sabia. Editar, localizar e substituir. Para mim devia ser uma ferramenta, né? Mas tudo bem. Então, você vem aqui, editar. Por quê? Eu uso qual comando? Isso aqui, ó. Eu dou Ctrl mais H. Na hora que eu dou Ctrl H, ou clico aqui, ó, o que acontece. Opa, clique errado. Peraí. Qual que a gente estava nesse mesmo? Ctrl H. Ó, ele aparece uma tela, você fala, eu quero Janaína, que era o que aconteceu hoje comigo. Eu digitei aqui, Janaína. Aí ele tal, não tem nenhuma. Mas se eu quisesse processo, que é o que você estava procurando lá, né? Eu quero achar aula de processo. Bom, eu tenho processo pra caralho. A palavra está em um monte de lugar, não está só no título, ele procura em tudo. Então tem 179 palavras processo nesse arquivo. E aí, você está vendo? Se quiser, você poderia substituir. Nossa, antes eu estava abreviando, agora eu vou abreviar. Não estava abreviando, quero que abrevia. Aí você põe proxy, ponto. Se eu clicar aqui, substituir tudo que é processo vai virar proxy, ponto. E aí tem a questão das guias, se você quer a guia atual ou só todas as guias, entendeu? Então, Ctrl H, ó, é isso. Eu, na verdade, é Ctrl H mesmo. Ctrl então, é engraçado que eu não uso. Tem um outro que ele não tá falando aqui. Eu tô vendo, é que eu usava, eu falei, mas não é Ctrl H que eu uso, é Ctrl F. F em inglês é Finder, F de Finder. Mas aí ele não dá a opção de procurar, tem menos coisa, é mais rápido. Eu dou Ctrl F e dou a mesma coisa. Ó, se eu puser aqui processo, ó, mesma coisa, só que ele não tá dando opção. Se eu aplicar aqui, ele vai aparecer as outras. Não, acho que é aqui. Aí aparece tudo isso aqui, entendeu? Mas se você quiser só procurar, eu dou Ctrl F rápido e já põe aqui, processo, ou AT02B. Olha lá, já até foi no lugar já. Só tem duas. Se você quiser, ó, põe a setinha para cá, a primeira é o sumário, a segunda é a palavra mesmo, ó, para lá e para cá. Pronto, você acha. Entendeu? Isso é muito bom porque você vai começar a anotar bastante coisa e depois você não sabe onde que tá. Aí, meu amigo, aí você pode mandar procurar. Ele acha para você. Porque às vezes fala, cara, mas onde que tá aquilo? Eu sou assim, pô, não sei qual que é o tema. Eu anotei, pô, tenho umas ideias. Aí eu penso, no que eu anotei naquele dia? Eu penso uma palavra diferente, mando procurar, falo, olha ela aqui. É meio doido, né? Se for ver, né? É.
É, exatamente. Digita a letra da música que ele te acha a música, né? Como tem esse comando de procurar, uma coisa que eu faço bastante, quando eu estou trabalhando com muito vai e vem, por exemplo, vamos supor que eu estou usando esse arquivo aqui. Uma coisa que eu costumo fazer bastante é vir aqui, vamos supor que eu tô escrevendo o nosso projeto. Não, vamos pegar um caso aqui, ó. Tô dentro dentro do tema, dentro do grupo de estudo, lá no final, a agenda do primeiro ano, eu tô digitando, tal, não sei o que lá. Pô, aí eu tô aqui, mas eu quero continuar amanhã. Sabe uma coisa que eu faço? Eu venho e faço assim, ó. Eu ponho um monte de hashtag, ponho no mínimo quatro, onde eu parei, faço assim, parei, opa. Ele às vezes só, parei aqui. Aí o que que eu venho? Ctrl Alt 1. Olha lá, ó. Aí eu marco para onde eu parei, entendeu? Porque eu ponho título um e eu já sei que quando eu quero saber onde eu parei, às vezes, em algumas coisas, eu uso essa estratégia de 4 hashtag, entendeu? Aí o que acontece? Amanhã eu entro, quando eu entrar, ele vai chegar aqui. Vai estar no começo do arquivo. Ó, tô na primeira página. Não tá aparecendo porque não tá. Porque isso aqui tá para baixo, ó. Aqui, ó. E a gente pôs o sumário para cima. Então por isso que não tá aparecendo. Se eu quiser vir aqui, ó, posso pôr o sumário aqui, ó lá. Dei o Ctrl Alt 1. Aí já pôs o sumário aqui. Vamos supor, ele abre isso aqui. Aí eu falo, pô, onde que eu parei? Ou eu venho aqui, olho aqui, ou eu dou um Ctrl F e já escrevo, dou uns três. Aqui, ó, já cheguei aqui. Eu uso como marcador, entendeu? Às vezes eu estou editando dois, três lugares ao mesmo tempo, eu vou marcando os lugares e vou lá, volto. Então, assim, editando, se tivesse dois lugares, dou contra o hashtag, sai de um, vai para o outro, sai de um, vai para o outro. Ele fica ali navegando. Existe o Google e o Word, eles criaram um negócio que chama marcador. Acho que ninguém usou, eles tiraram, nem sei. Um dia eu pesquisei, eu vi que tinha. Eu falei, para mim eu prefiro colocar hashtag de marcador que eu já estou acostumado. Que aí senão você tem que ficar guardando o marcador e tal. Eu já guardei, enfim. Como dividir informações, mudar formatação, já falei, sumário, comando do título. Bom, então vamos para o final aqui, que tem a ver com que o que é o seu arquivo. Então, você viu aqui, a minha que eu usei, sei lá, esse sumário, na hora que você criar mais coisa aqui, ele não vai estar atualizado. Aí você vai ter que vir aqui. Ele vem aqui, ó. Esse tem um botão, tem uma hora que não tem, não sei porquê. Eu acho que é daquele negócio de que é arquivo sem página e arquivo com página. Mas aí depois, se você atualizar e começar a editar, você vem aqui, manda ele rodar de novo, ele apaga e põe o novo. Entendeu? Aí vai ficar atualizado esse sumário aqui. Vou até deixar aqui, porque quando você quiser é um jeito de usar. Mas então, agora falando do modo geral. Vamos pegar esse arquivo de treinamento, já tem bastante coisa. Então você vê que o que eu fiz? Eu separei a realizar e a realizadas, porque como no começo era pouca. Para mim não fazia sentido, tava bom numa página só. Depois começou a ficar muito, e aí eu vi falando com vocês, aí eu vi que, pô, tinha que, vamos supor, antes quando tava tudo junto, abria, tava junto, e aí tinha uma linha, então você vinha descendo, descendo, descendo até achar vamos supor, primeiro era realizar, depois realizados, né? Aí tinha que ficar descendo, procurando isso aqui, o arquivo já tava ficando grande, eu falei, quer saber, vou dividir. Aí eu peguei, o que que eu fiz? Marquei, você sabe, né? Marca tudo. Eu marquei uma parte que era a realizados, no caso, e separei. Então vim para baixo da última dessa aqui, deu tipo Ctrl End, aqui é o final. Aí desci para baixo, dei um Ctrl X, abri uma guia, pus o nome, deu Ctrl V e aí separei. Então ficou separado a realizadas da realizar. Entendeu? Então. Legal. E como você está decidindo? Tá. Gerou uma guia, não um documento, é isso aqui. Esse aqui é um documento. Guia, tá. Cada diário? Eu não, também não acho que compensa, não. Eu não gosto. Isso, agora você já aprendeu. Isso. Não, então, eu também eu colocaria todos os diários num documento só com guias separadas por obra. É. Isso, perfeito.
É isso aí. Sei, ó, como que a gente dividiu? Atividades, plano de estudo, que é o que eu fiz quando eu vendi para vocês lá, tá tudo aqui. E ele já tá, ó, ele já tem temas, ó. Quando eu fiz, já tava usando a estrutura, ó. Qual que é o plano de melhoria, plano de estudo, programa, acordado, eu vim aqui, guardei o que, que a gente acordou lá, os pagamentos, tal, tá tudo aqui. Eu dei um print na tela, se for ver, tá, acho que, ó. Pô, o que, que a gente combinou? Vim aqui, que deu um, copiei e pronto, tá aqui. Se quiser, agenda, a gente eu tava seguindo, mas depois eu comecei a mudar a agenda de acordo com a necessidade de vocês. Eu falei, vou adaptar. E aí acabei, mas dentro, tudo que nós estamos fazendo, se procurar, tem o que eu estou te ensinando, está aqui dentro. Sempre está aqui dentro os itens que a gente está. Menos esse que eu dei hoje, que é uma aula esse que eu vi que era necessário. Aí você, ó, processo a responder. Esse aqui, deixa eu ver como é que é, porque eu rabisquei no teu treinamento. Eu comecei a fazer. Então, eu acho que está pronto. Aquilo lá que eu mostrei para você, se eu não me engano, eu fiz aqui. Eu fiz e eu acho que não ia querer. Eu até esqueci disso, porque passou tanto tempo. Eu vou falar para você fazer e depois comparar com o meu. O meu tá feito aqui. Se eu não me engano, eu fiz tudo que eu pedi para você listar lá, eu limpei e listei aqui. Não quero que você olhe aqui. Faz primeiro lá, acha o arquivo, depois a gente vai usar os processos lá que eu te perguntei estão aqui. Funções, as suas funções. Por que eu separei aqui? Isso aqui, eu até pus aqui, na verdade, que não era para você ver antes de a gente chegar na hora. Mas já que eu já estou aqui, então, é mais ou menos assim: é sobre o seu cargo na empresa. Quais são os processos que você tem que gerenciar? Quais são suas funções, pelo que a gente viu lá? Quais são os resultados esperados, né, pelo seu trabalho, que é olhar o processo e quais são os resultados, indicadores. Quais são os resultados que tem para melhorar? Então, é meio que o teu guia profissional dentro da empresa, entendeu? Para você saber trabalhar ali, processos, funções, indicadores. Então, eu comecei a montar para você isso aqui. Mas, enfim, então é assim que você vê que aqui tem o adicionar subguia. Enfim, se você quisesse, você vem aqui e arrasta. Isso aqui é uma subguia. Pode virar aqui subguia, quer ver? Se eu não me engano, é isso. Vamos ver se eu estou errado. Não. Então tem que criar. E uma vez eu consegui arrastar, mas eu acho que eu arrastei de uma para outra. Peraí. Vamos ver aqui. Olha lá, virou subguia. Mas só precisa tomar muito cuidado, porque essas informações aqui estão na guia principal. Quando ela está fechada, se você não clicar duas vezes, você não vai ver, você vai achar que não tem nada, você perdeu. Não, tipo assim, dentro dessa tem diversas subguias. Não, tem a subguia, mas também tem, ligado à guia principal, tem o documento. Então é meio confuso se usar subguias e ter um arquivo, ainda tem informação ligada à guia principal. Se você quisesse um monte. Então. Agora, se fosse um negócio muito maior, talvez justificasse você, de novo, separar em guias quando fica muito grande dentro de um assunto, né, que já está dividido no arquivo. Tudo bem, às vezes você começar a tira daqui, está muita coisa, divide em subguia. Mas a gente, eu acho que não vai chegar. Eu não cheguei nessa informação. Eu achei melhor ter como as divisões assim. Enfim, mas é uma opção aí que uma hora pode ser interessante. Por enquanto, eu acho que não tem necessidade. Mas é isso, você viu aqui temas diferentes, atividades, plano. Aqui é para mim, para eu controlar eu fazer minhas anotações do seu treinamento. Isso aqui você começou a fazer uma vez. Enfim. E aí que você sabe o que tem dentro de cada um, tem a guia, e aí eu acho que é isso. Você já pegou um bom exemplo, falou muito bem, já está usando o negócio do diário, é um bom exemplo de como fazer. Agora você já sabe o que. Vai usar tudo aqui. É isso. Eu acho que o principal é isso aqui. Tem alguma dúvida? Você lembra de alguma função que você fala, pô, eu vi, mas não sei como faz alguma coisa? Você quer aproveitar? Tá. Planilha. Para fazer o que, que você vai fazer com a planilha? Tá, eu vou. Bom, disso aqui você não vai. Eu vou parar a aula de gravar tudo aqui para não misturar. Então aqui não tem mais nada. Eu vou interromper. É esse o tema? Não, né? Tá.